Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Vander. Vou falar com você um instante, nesse momento, chamar a sua atenção. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei e também compartilhe, ativando o sininho de notificação. Visite o nosso canal, tem lido as mensagens da Palavra de Deus, lindos louvores que com certeza edificarão a sua vida espiritual. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Lemos aqui nesta noite no livro de Salmos, no capítulo 102, no versículo 12, aonde a palavra de Deus está falando para nós aqui a respeito de memória. É o que eu quero falar. O versículo diz: mas tu, Senhor, permanecerá para sempre. A tua memória de geração em geração. Agora em Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Meus irmãos, não é um acaso que nós lemos aqui. São palavras verdadeiras da palavra de Deus falando com nós. Primeiro, Davi está dizendo: a tua memória, em outra tradução diz assim, a tua memória, Senhor, ela vai de geração em geração. Na outra tradução diz: a tua memória se estende de geração em geração. Agora em Malaquias está falando aqui que há um memorial escrito diante dele. Meus irmãos, e nós sabemos que memória é algo que faz lembrar. E eu meditando nesta palavra, meditando sobre memória, me veio ao meu coração 5 tipos de memória. E eu disse: 5 tipos de memória. Sim, Senhor, 5 tipos de memória. Baseado nesse texto que ora acabo de ler, eu estava buscando a direção de Deus e veio ao meu coração, o Senhor me falou ao meu coração, me fez lembrar claramente de 5 tipos de memória. A Bíblia diz aqui que há um memorial escrito diante de Deus. Nos Salmos fala que a memória do Senhor vai de geração em geração. E aí me despertou uma curiosidade em querer meditar um pouco mais a fundo sobre esse tema, Malmiro, chamado memória. Agora, 5 tipos de memória. Primeiro, eu posso fazer aqui uma pequena análise para você. Primeiro tipo de memória, memória digital. O que é uma memória digital? É aquilo que controla um eletrodoméstico, um aparelho celular, um computador, um tablet, algo que precisa de uma memória, como por exemplo o nosso telefone. Existem telefones hoje que têm uma memória grande, e quanto maior for a memória do aparelho celular, mais fotos você pode armazenar, mais vídeos você pode armazenar, mais músicas em MP3, louvores você pode armazenar. Você pode armazenar o que você quiser, porque o seu telefone tem um armazenamento grande, além dos cartões de memórias que você compra separadamente para acrescentar no seu smartphone. Existe também a memória dos computadores. Eu vou dizer uma coisa para você: a memória dos computadores não é o que armazena as coisas.
mas sim é uma peça fundamental dos computadores que fazem com que a máquina funcione. O que fica armazenando em um computador é um espaço chamado de HD. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Ali fica armazenado fotos, vídeos, músicas, dados e coisas. Mas se não ter memória naquela CPU, ela não liga. Ela não liga, não funciona. Ela pode até dar o sinal, você põe o aparelho ligar, ela pode até querer ligar, vai aparecer um letreiro ali no seu monitor dizendo erro de memória. Não funciona. Esses dias o meu computador estava assim. Dava um pequeno erro de memória. E o que eu fiz? Eu tirei a memória que estava ruim, acrescentei uma maior e funcionou. Amados, automaticamente a memória digital faz com que os nossos computadores, tablets, possuam velocidade, possuam mais capacidade, mas porém se ela estragar, não funciona os nossos aparelhos. Então memória digital, ela falha. Digam comigo assim: memória digital falha. Não, fale mais alto para me ouvir você. Diga aí: memória digital falha. Segundo tipo de memória, deixa eu falar para você aqui, a memória humana. A memória humana também. O que é a memória humana? A memória humana é a capacidade de adquirir armazenamento e recuperação de informações distribuídas, ou seja, internamente no cérebro da pessoa. Por exemplo, é normal um ser humano deitar à noite e ter sonhos. Esses dias, Momiro, eu contei para minha esposa, eu sonhei um dia desses, que eu estava lá na casa no interior, lá na Coxilha do Amaral, na casa em que eu morei até meus 13 anos. E nos meus sonhos eu vi a casa, vi uma árvore que tinha ali perto, vi um mato que tinha perto, vi tudo, cada detalhe com precisão. Eu vi. Por que eu vi? Porque ficou armazenado no meu cérebro. Quem já teve sonho assim da infância? Levante a mão. E é tão maravilhoso, não é? Você já sonhou, pastor Rogério? Já sonhou, Mamanel? Você está lá naquela casa da vovó, né? Lá no interior, e aí você acorda de manhã e fala assim: meu Deus, por que foi um sonho? Por que não foi verdade? É assim. A sua memória lembra, faz que você tenha sonhos de coisas do passado. Se você, por exemplo, for no supermercado, ela pode falhar, sua memória pode falhar você ir no supermercado. Eu, por exemplo, eu gosto de levar uma nota com as minhas anotações. Por que eu faço isso? Porque se a minha esposa disser para mim, traz isso, tá bom, eu pode deixar que eu trago. E eu não levar meu celular para ligar para ela, ou levar uma nota, eu chego lá, eu vou comprar umas 2 coisas daquela que está ali na nota, que ela me falou, e vou trazer mais umas 4 ou 5 que ela não pediu. E o que ela pediu, eu deixo tudo. E aí ela fala assim: você trouxe isso? Não. Puxa, rapaz, eu me esqueci. Aí você olha para o relógio, meio-dia e 5, você fala assim: Deus do céu, fechou o mercado. Não é verdade? Você falha, você esquece. Não é verdade, irmão Marlon? Você esquece. Você às vezes está conversando com um amigo de infância. Um dia desse eu encontrei um amigo meu que estudou comigo na escola. Nós éramos crianças, se criamos ali, éramos vizinhos, fazia arte junto. Fomos para a escola junto, eu conversando com ele, e aí, como é que vai, quanto tempo, eu olhando para ele, conversando, só que eu não conseguia lembrar o nome dele. Eu sabia quem ele era, sabia que nós tínhamos estudado junto, sabia que nós fizemos arte juntos, mas não lembrava o nome dele, porque a minha memória falhou naquele momento. Quem já passou por uma situação semelhante a esta? É assim.
A memória humana falha. Muitas das vezes você tem um compromisso marcado para tal horário, você diz assim, puxa vida, é 5 horas, eu tenho que estar em tal horário, você olha no relógio, é 6h30, você fala assim, mas meu Deus, eu fiquei estar às 5 horas da tarde. Você fica decepcionado consigo próprio, porque tua memória falha, você está sujeito a erros, como ser humano você pode errar. E alguém pode até apontar o dedo e dizer para você, você falhou, você errou. Porque a memória humana falha. Então, o primeiro tipo de memória, digital, falha. A memória humana também falha. Agora vem a terceira memória. Falem comigo assim, a memória de Deus. Na mais alta, a memória de Deus. Esta com certeza não falha. A memória de Deus não falha. No livro de Gênesis capítulo 8, versículo 1, Deus lembrou-se de Noé e ordenou que ele construísse uma arca. No livro de Gênesis capítulo 19, versículo 29, Deus lembrou de Abraão pelas promessas que tinha feito a ele. Nós vemos, meus irmãos, que quando Deus trata, que Ele faz uma promessa, ela pode demorar um pouquinho, mas Ele não esquece de nós. Você sabe por que não esquece da gente? Eu vou te mostrar aqui. Está escrito aqui na palavra de Deus, ó. Livro de Isaías, capítulo 49, no versículo 16 adiante. Olha o que diz aqui: pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, o seu filho do seu ventre? Mas, olha o que diz aqui, ó. Mas, ainda que essa esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Agora quer ver o que diz aqui no próximo versículo a seguir? Olha que coisa maravilhosa está escrita aqui na palavra, ó. E eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Queridos, sabe por que Deus não esquece de você? Porque você está gravado na palma da mão de Deus. O seu nome está na palma da mão de Deus. Por que Deus fala isso? Na palma da mão, porque não tem como estar gravado na palma da mão, não se esquece. Eu me lembro disso, eu era criança e já escrevia as coisas na palma da mão, né? A gente vai no supermercado, não é verdade, amigo? Pega uma caneta e escreve na palma da mão. É um modo fácil de você não esquecer. Não, irmãos, Deus não precisava falar isto para nós, mas Ele fala para dar segurança para a sua igreja. O seu nome está escrito na palma da mão de Deus. O seu nome está escrito na mão de Deus. E se o seu nome estiver escrito na palma da mão de Deus, Deus vai guardar a tua família. Se o teu nome estiver escrito na palma da mão de Deus, as promessas de Deus serão tuas. Se o seu nome estiver escrito na palma da mão de Deus, você é alcançado para a salvação. Se o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, Deus responderá a tua oração. Se o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, Deus repreende o devorador. Se o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Se o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, Deus guarda você aonde você está. Nesta noite Deus manda dizer: levanta a tua mão para o céu e começa a adorar. O seu nome está escrito na palma da sua mão.
Levanta a mão nessa noite, adore. O seu nome está escrito no livro da vida, porque você pertence à mão de Deus. O seu nome está na mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, está algo maravilhoso aqui. Deus está falando nesta noite. Aleluia. Agora presta atenção. Quarto tipo de memória. Primeiro, memória digital falha. Memória humana é a segunda falha. Memória de Deus é a terceira. Esta não falha. Agora vem a quarta memória. A memória de Cristo, o mentor da nossa salvação. Aleluia. A memória de Cristo. E eu vou fazer aqui uma única referência. E você há de concordar comigo. Jesus estava na cruz, de braços abertos, cumpriu sua missão, e tem do seu lado um ladrão. O ladrão estava ali porque errou, e aquele homem foi julgado, e foi decidido que ele morreria. Então ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Aí Jesus está ali observando toda a movimentação na volta, e Jesus fala o que para aquele ladrão na cruz? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Presta atenção. Passa alguns minutos, algumas horas, Jesus morre. Jesus foi colocado na sepultura, levou 3 dias para ressuscitar. No terceiro dia Jesus ressuscita, e ele ficou quantos dias ainda na terra? 40 dias. Jesus ficou aqui na terra. Mas pastor, ele falou que hoje mesmo estará comigo no paraíso. E Jesus levou 40 dias. Alguém pode me explicar esse mistério? Se ele disse hoje mesmo estará comigo, e a questão é que Jesus levou 40 dias. A interpretação do texto é que Jesus disse: quem está no Pai está no Filho. Quem está no Filho está no Pai. E ele pertence a uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Jesus quis dizer para o ladrão da cruz: hoje você estará com o Pai e com o Espírito Santo. Você estará comigo, porque ele disse: quem está no Pai está no Filho. Se está no Filho, está no Pai. Jesus levou 40 dias aqui na terra, mas sabia que quando o homem chegasse lá no céu, o Pai diria: vem, entra meu filho, você é bem-vindo aqui, você foi salvo lá na cruz. Quem está entendendo o mistério, levante a mão nessa noite e glorifica ao nome do Senhor. E para encerrar esse texto, a quinta memória é chamada a memória do Espírito Santo. Olha o que diz aqui na palavra de Deus em João 14, versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. Alguém pode ensinar alguma coisa se não tem memória? O que você acha? Alguém pode ensinar alguma coisa se não tiver memória? Não pode. Ele vos ensinará. E olha o que diz mais aqui: todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Agora, sabe do que ele vai lembrar a igreja? Sabe do que o Espírito Santo vai lembrar você? Ele vai fazer você lembrar que as promessas de Deus são suas. As promessas de Deus pertencem à tua família. As promessas de Deus pertencem a esta igreja. Quem está aqui nessa noite faz parte de uma promessa. Levante as duas mãos para os céus agora e comece a glorificar o Senhor. Quem está aqui nessa noite faz parte de uma promessa. Levanta a mão e adora o nome do Senhor. Ele está aqui nesse lugar para dizer que as promessas de Deus são suas. As promessas de Deus é da tua família. As promessas de Deus vai te alcançar. Ficamos de pé nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia.
A palavra de Deus fala aqui para nós em Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27. O Espírito Santo é o nosso intercessor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz que o Espírito Santo transforma nós em santuário de Deus. Em Lucas capítulo 3, versículo 3 ao versículo 6, o Espírito Santo é quem nos santifica. Em João capítulo 3, versículo 5, 8 diz que o Espírito Santo é quem nos regenera. Em João 16, versículo 9 diz que o Espírito Santo é quem nos convence, e Ele está aqui nos convencendo nessa noite dizendo: as promessas de Deus são suas, as promessas de Deus são suas, as promessas de Deus é tua, a promessa de Deus é da tua casa, a promessa de Deus é da tua família. Levanta a mão e começa a glorificar o Senhor. Receba nessa noite a presença dEle, receba nessa noite a presença do querido Espírito Santo. Olha Deus te renovando aí, receba a presença dEle. Fale mistério nessa noite. Você que está me assistindo na tua casa, seja renovado em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus. Você que me assiste agora, receba o renovo em nome de Jesus. Agora profetizamos: Deus está indo ao teu encontro. Receba a presença dEle. Oh, aleluia. Deus vai te abençoar porque você tem promessas de Deus.